VAR roubar assim na Opina Galo! Opina Galo! Galo, Galo! Tá no ar o Opina Galo pós-clássico. Vamos aos destaques de hoje. Felipe. Destaque de hoje, um treino foi suficiente para a gente fazer um jogo competitivo. Olha que era o trabalho do Levi, hein? Malu. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo, sobre as novidades aí da semana, nossa expectativa com o nosso novo interino, versão 2019, porque tudo que é bom tem uma versão 2.0, e tratar um pouquinho do site também, que ficou de cara nova, já tá rodando aí há uma semana, vamos ver o que tem de bom. Então vamos começar pelo mais importante. Falar do jogo um pouquinho. Felipe, sua opinião do jogo, cara? Foi bom, ruim? O que aconteceu na partida? Foi aquilo que eu falava no último podcast, né? A gente tinha que ir para esse jogo pensando em sair com ferimentos leves. Foi o que aconteceu. Eu acho que esse treino que o Rodrigo Santana deu, até explicou na coletiva, foi mais para ajeitar um pouco a defesa do time, pra gente não levar um passeio. Não foi isso que aconteceu. O Atlético entrou bem em campo. Eu gostei da postura. Acho que é isso que a gente tinha que fazer contra um time que é melhor. Não podia ser diferente. A gente podia ir de igual para igual contra o Cruzeiro. Não dava, pelas circunstâncias que foi a semana, né, a goleada no Paraguai, a demissão de técnico. Então não dava. Arrumamos bem o time, tivemos chance de sair até com um resultado positivo, se não fosse a interferência negativa até do VAR, né, e do Bandeira que marca o escanteio, né, que a bola era tiro de meta. Mas é isso, eu gostei. Lógico, com um dia de treino não dava para esperar mais. Agora, com uma semana até o próximo jogo, vamos ver que evoluir aí, né, porque a gente vai próximo jogo precisar ganhar. Ô Malu, o Felipe tocou num ponto interessante. O VAR. A que ponto influenciou o VAR na partida? Influenciou na partida inteira, assim como desenhar o VAR para influenciar na partida. Isso é um ponto de concordância, acho que mundial. O VAR foi desenhado para interferir na partida, porém, para interferir na partida positivamente, né? No caso, a gente teve aí vários exemplos na Copa do Mundo, que o VAR entrou para poder dar opinião e o árbitro foi lá conferir a televisãozinha dele lá, o pessoal começou a zoar o gesto de pedir o VAR, fala que queria VAR para lá, queria VAR para cá, e o VAR chegou, e aí no Galo fica essa coisa, né? Eu acho que é uma tecnologia que tem tudo pra dar certo se ela for usada, coisa que não tá sendo. Não tá sendo por que eu falo. Do mesmo jeito que o árbitro pode pedir o VAR pode solicitar o árbitro que pare algum lance ou que reveja algum lance, ou até solicitar ele lá na televisãozinha e ver o lance e falar assim, a gente acha que foi isso, o que você acha? Vem aqui ver. E isso, o contrário não tá acontecendo, sabe? A gente viu muito VAR consultando o árbitro, o árbitro consultando o VAR, mas o VAR não dá pitaco nas decisões do árbitro. E é uma coisa que, assim, devia funcionar em ambos os lados, apesar de saber que quem manda nessa história toda é o árbitro principal. A gente teve na semifinal do Mineiro, né, quando começou o uso do árbitro na história do Atlético, a gente teve 2 gols anulados em Varginha, teve um gol anulado aqui em Belo Horizonte e um segundo gol que seria anulado pelo Bandeira, que marcou impedimento, mas com a consulta do VAR ele foi validado. Então a gente está com um placar aí de 3-1 contra o VAR, 3 gols anulados e um gol validado, e agora mais a situação de que o VAR não foi consultado. Eu realmente não sei se aí a postura que a gente tem que cobrar é do árbitro ou a postura que a gente tem que cobrar é do VAR, porque a única coisa que eu sei que é clara é que foi sim pênalti do Dedé no Rabelo, não tem condição de falar que aquilo ali não foi pênalti, e todo mundo falou que foi, não foi só atleticano, foi
rádio, televisão, programa esportivo, todo mundo falando que foi pênalti, concordando. Inclusive Sandro Meirahit concordando que foi pênalti, ou seja, nem Deus duvida. E agora fica neto de saber qual que vai ser a postura do VAR. Eu sei que o Lázaro Cândido, vice do Galo, ele pediu uma transparência maior do VAR para ver se eles podem ter, né, tipo, os clubes ter acesso à gravação da cabine do VAR. E a Itatiaia lançou uma nota sobre isso também. O Frossard, setorista da Globo, ele também estava falando alguma coisa sobre usar o VAR como é usado o tiratema do vôlei, né? Como é que fala? Desafio. O treinador técnico do vôlei, ele pode pedir em algum lance que ele discordar da arbitragem lá, ele pode pedir o tiratema e aí o pessoal sabe se o lance valeu ou não. Então, quem sabe, o VAR tá numa fase beta, apesar de já ter aí mais de um ano de existência, ainda tá numa fase beta, e é uma tecnologia que tem tudo para dar certo se for usada da maneira correta. Porque se for usada para uns e não for usada para outros, como é que vai fazer? Sobre essa questão do vôlei, o nome do protocolo é desafio. O treinador, né, o técnico do vôlei solicita ao árbitro o desafio, ou seja, se realmente for, aí acontece todo o procedimento. Essa questão foi o seguinte, e o lance, mas até a parada do primeiro tempo, o VAR teve acesso a todas as câmeras que são da TV Globo e tudo, né? E segundo uma reportagem que teve, eu não sei de que site, já teve casos, se eu não estiver enganado, foi no futebol alemão, que houve um lance típico desse, né? Que foi uma confusão na área, alguma coisa assim, e na hora ninguém acenou para nada. E após o apito final do intervalo, se reiniciou o lance com a batida do pênalti. Então, assim, o árbitro, tanto o que estava sob o controle do árbitro de vídeo, tanto o de campo, tiveram tempo suficiente para avaliar o lance e não deram porque não quis. O mesmo lance do escanteio do Cruzeiro, porque o Bandeirinha estava na frente do lance, com os dois jogadores do Atlético contra o jogador do Cruzeiro. E a forma como o Fábio Santos se eu não estiver enganado, acho que era o Adilson na bola também, eles reclamaram de forma tão assintosa que era uma coisa, até se fosse vamos dizer assim, uma tentativa de enganação, era uma coisa meio descabida. Então, assim, não tiveram boa vontade com o VAR, não tiveram boa vontade com o lance do escanteio, e aí, para compensar, podemos dizer assim, aquele gol anulado do Fred que, né, até a desculpa dele depois foi uma coisa ridícula, mas tudo bem. Mas é isso, voltando um pouquinho pro jogo, eu queria destacar a partida do próprio Adilson, né, que eu citei, que ele fez se a função dele, aparentemente, olhando, né, o jogo e tudo, foi anular o Rodriguinho, foi ser uma marcação um pouco individual no Rodriguinho, ele conseguiu fazer essa função até muito bem, porque, né, para um jogador que estava numa ascensão, né, e tudo, o Rodriguinho foi praticamente anulado no Clássico. E, Felipe, eu queria a sua participação sobre a partida do Vinícius, né, que entrou no lugar do Casares, que saiu lesionado. Parece que é uma lesão até importante. O mesmo caso do Luan, que não sequer treinaram hoje, tudo tá sob observação e tudo. E eu queria a sua opinião sobre a partida do Vinícius, se ele contribuiu ou se não agregou. O que você acha, cara? Olha, é difícil destacar alguém individualmente nesse jogo. Acho que foi um jogo mais coletivo. Acho que foi todo mundo ali no meio, na média, mas o coletivo destacou, por isso que a gente fez um jogo duro contra um time melhor. Nos primeiros minutos eu não gostei do Vinícius, achei que ele pegava a bola, perdia muito rápido, às vezes tentava umas jogadas que não encaixava, mas no segundo tempo ali, quando o Atlético conseguiu botar uma bola no chão, e até foi o lance do gol, eu gostei dele, acho que pode ser útil, eu já tinha falado no outro podcast, ele pode ser útil, mas que não chega a ameaçar ainda a vaga do Casares. O Casares tem mais qualidade, contribui mais na função ali do que ele. Mas sobre o jogo de ontem, é isso. Era tanto que o trabalho do Levi não existia, né? Um treinamento foi o suficiente pra gente fazer um jogo competitivo, né? Então, a queda do Levi ali era fundamental pra gente ter alguma chance nesse jogo. Eu acho que o Atlético sai vivo, porque o cenário parecia ruim antes. O Atlético sai vivo e tem todas as chances de conquistar esse título. Ô Malu, tivemos uma surpresa na escalação, podemos dizer assim, né?
que foi o retorno do Ceará ao time titular. E aí, como é que foi a partida dele? Olha, muita gente vai falar por causa da questão daquele gol que ele perdeu na cara, mas ele participou da jogada do nosso gol e ele fez um jogo que eu acho assim, não foi mais nem menos do que ele está acostumado a fazer quando ele entra em campo. Ele jogou o que ele sabe jogar, o que ele vem demonstrado que sabe jogar. Vale ser a maior contratação da história do Galo? Não vale, mas a segunda maior é a André Beberrão. Então a gente releva esses fatos de maiores contratações da história do Galo porque é uma coisa que nem Deus explica. Mas eu gostei dele jogando. Eu já falei no último podcast que eu participei que eu daria essa vaga pro Giovani, porque eu acho que ele acrescenta mais pela habilidade que ele tem até com a perna esquerda, que é um diferencial, assim, e com a habilidade que ele tem de armar um pouco mais a jogada, auxiliar um pouco mais no meio de campo, que ele meio que transita nessas duas posições de ponta e meia, então ele pode dar um suporte maior pro Casares, quem sabe jogar com um volante só, usando o Giovani também, mas eu gostei do jogo do Ceará e é assim, respondendo a pergunta de por que ele não estava sendo titular, né? Realmente não tem porquê. Ficou esse incógnito aí do Levir ainda e pra mim Ceará, Giovani e Maicon estão assim, jogando bem, tranquilos, os três com características diferentes, mas com um padrão de jogo bom. Dá pra confiar nos três nesse momento. Assim, minha opinião, né? Aí vai de cada jogo. Se você quer um pouquinho mais de habilidade com a bola, igual eu tava comentando, vai de Giovani. Se quer um pouquinho mais de correria, vai com o Maicon. E aí entra o Ceará como opção também. Mas eu achei que ele jogou bem. O time inteiro jogou bem no final das contas. Bacana. Ô Felipe, muito se discutiu, né, nas redes sociais, nos botecos da vida, e houve uma divergência entre a partida boa ou ruim do Elias. O que você achou, cara? Partida boa ou ruim do Elias? Não foi nem pior nem melhor do que ele tá apresentando. Acho que foi uma partida na média dele. O Elias, só uma função importante do Elias nesse tipo de jogo é o quanto a experiência dele que ele usa, né, pra falar com o árbitro, pra não deixar o técnico adversário, igual o Mano Menezes gosta, crescer, né, pra cima. Ele é fundamental nisso. Então no lance da expulsão foi a expulsão do Adilson, se foi aquela treveiro do Fred, ele ali entrando, discutindo com os caras, discutindo com o juiz, né, falando, e ele é importante demais isso, é um jogador experiente, acostumado com esse tipo de jogo, e a gente tem jogadores cascudos no elenco, mas não tem essa característica do Elias de fazer isso dentro de um jogo desse. Até uma entrevista do Elias ontem no final, ele mostrando até um conhecimento do VAR, né? Falando que o lance do escanteio, que ali não é lance de VAR, que ele falou com o árbitro que se saiu o gol, né? Que ele ia fazer, né? E como saiu o gol. Então, acho que o futebol do Elias foi ontem, porque a gente já tá acostumado, que leva no Atlético, mas a função essa função de campo mesmo, de jogador experiente, ontem pra mim foi fundamental. Se a gente não tivesse ele ali, acho que a gente perderia mais nesse batidor da bola, né? Sem a bola rolando, a gente perderia mais ontem, sem ele. Malu, pra encerrar o assunto desse jogo, alguma observação sobre a partida? Sim, sobre a partida, pouco. Sobre a reação da torcida, mais. Porque, igual o Felipe já ressaltou, e no último podcast que vocês falaram também, era um jogo que a gente ia pegar um time que estava o melhor do Brasil, porque está invicto e tem os melhores números e uma das melhores defesas, um dos melhores ataques, e vai ganhar de todo mundo, voando na Libertadores. Então a gente olhando, não sei qual dos programas esportivos, que eu não assisto esse trem mais porque eu acho uma porcaria, mas não sei quem falou que o elenco deles davam de 11-0 no nosso, não concordo, Fox mas... Sport.
talvez seja assunto para outro programa, a hype que tava em torno desse jogo pro Cruzeiro ser campeão, ser sair vencedor, né? Assim, que eu falo ser campeão, tipo, colocar uma goleada 4x0, 5x0 e já garantir ir bem encaminhado, né, para conseguir o título, tava muito grande. A expectativa tava muito alta do lado de lá, entende? E a gente viu, como eu ressaltei no podcast que a gente gravou lá no Puleiro, o Mano Menezes não arma o time pra ganhar jogo, não. Principalmente contra o Atlético. Eles são regularmente debaixo do braço. E eu falo com vocês porque o Mano tá aqui já tem o quê? Já tem 4 anos que o Mano tá treinando o Cruzeiro, 4 para 5. E ele é o tempo todo em todas as competições. É em Copa do Brasil, que ele já foi campeão, é em Campeonato Mineiro, que ele já foi campeão também. É isso todo jogo. Pra ele chegar na Independência, que é onde a gente vai definir o campeão mineiro esse ano, pra ele chegar lá com 3 volantes e fazer catimba o jogo inteiro pra empatar, pra sair com o troféu, isso ele não tira a camisa pra poder fazer isso. E olha, sou capaz de apostar com vocês. Se eles ouvirem esse podcast, eu tenho certeza que eles vão mudar de estratégia, porque eu já estou cantando a estratégia deles para vocês. Eu aposto com vocês que o Mano Menezes vai treinar o time para empatar o jogo. Ele não vai treinar, ele não vai colocar o Cruzeiro para empatar, para ganhar. E aí ele falou na coletiva depois do jogo que tem o Thiago Neves como opção. Vai entrar Thiago Neves sim, mas vai entrar Thiago Neves porque ele é outro bosta, que vai ficar arrumando catimba pra cima do Luan, irritando os jogadores mais facilmente irritáveis, tipo o Hever se jogasse, se voltar do tratamento lá do tornozelo dele, que deixou ele já 2 jogos fora, e ele vai colocar jogadores com esse perfil, sabe? Ele não vai jogar bola, ele vai querer ganhar, como ele sempre quer, com o regulamento debaixo do braço. Então, eu até estava comentando com o pessoal que o Luan saiu, eu tenho isso pra mim dentro do meu coração. Ele não saiu do campo porque ele estava lesionado, ele saiu do campo porque ele ia matar um lá dentro, porque o Luan tem sangue quente, igual o Felipe estava falando do Elias. A experiência conta muito nessa hora, conta muito. Então, me preocupa não ter Adilson pro próximo jogo, mas principalmente porque o Zé tá, assim, com uma sina de cartão vermelho danado, que é ele que deve entrar no lugar, mas vamos ver, né? O Galo entrou no jogo para tomar uma goleada, perdeu o jogo de 2-1 e a torcida agora tá mais confiante que vai ganhar o Campeonato Mineiro do que tava antes do primeiro jogo. Então, assim, é uma torcida inexplicável mesmo. Eu até concordo com você. Eu também acho que a saída do Luan foi muito mais para ele não ser expulso, porque nitidamente ele estava um pouco alterado, principalmente com o Egídio, né, que é um outro babaca. E a questão da expulsão do Adilson também é outra sem explicação, né, que o nosso querido árbitro inventou a expulsão para compensar do Rafinha. Vamos falar de outra coisa, Malu, sobre um quadro importante do nosso podcast. A palavra tá com você. Pede a vinheta pro nosso diretor. Nossa, que entusiasmo pra falar do meu quadro, hein, Diego? Fora das 4 linhas. Vamos lá, o Fora das 4 linhas hoje, a gente vai falar do site do Galo, como eu já mencionei no início do episódio. O novo site foi lançado semana passada, então já tá rodando aí, tem uma semaninha. Tem algumas novidades, algumas abas novas. Ele ficou bem mais intuitivo que a versão anterior, que era bem assim, vou falar clássica para não ter que falar mal. Mas ficou mais bonito e ele tem uma página inicial estática. Então, isso valoriza também a questão do conteúdo que vai ser vinculado, né? Então a gente começa, o site é responsivo, isso quer dizer que ele funciona para qualquer tipo de aparelho. Eu tô com ele aqui aberto no meu celular, no meu computador, e ele tá funcionando perfeitamente nos dois, claro que com algumas pequenas diferenças, mas o espírito é o mesmo. A ordem que eles fizeram foi colocar
Os ingressos vêm primeiro. Depois dos ingressos, a gente tem uma contagem regressiva do próximo jogo, que aí conta dias, horas, minutos, e mais um botão de compre o seu ingresso. Aí depois é uma seção de destaques, que aí vem os textos que eles mesmo preparam internamente. Tem uma tabelinha, que agora, como a gente tá disputando o Campeonato Mineiro, tem a tabelinha do último jogo aí, o Atlético Cruzeiro, placar. Tem um bannerzinho do Galo Energy, porque site que não tem um patrocínio não é um site. E alguns outros destaques que aí trazem mais notícias. Tem uma aba específica para a loja do Galo. Então vem mais um merchanzinho, né? Para interno mesmo. Que inclusive já tem alguns produtos. Eu acho que isso eles podem depois fazer uma coisa mais, assim, mais lógica. Tipo, colocar os produtos promocionais, por exemplo, aqui, em vez de colocar outros, mas talvez a estratégia seja realmente colocar os produtos que vendem menos para vender mais, né? Que existe esse tipo de estratégia. Nós temos todos os patrocinadores aqui também. Então, se você tem dúvida de quem patrocina o Atlético, olha só, no site agora tem todo mundo. E mais um banner para ingressos, né? No caso, sócio Galo na Veia. E aí depois vem todo mundo, a rede social e o mapa do site vem no finalzinho. O mapa do site ficou bem melhor, eu tava falando nisso, que ele ficou mais intuitivo, porque antes ficava algumas coisas escondidas, não era claro onde achava informação de nada, tinha eu não vou lembrar aqui certo, e eu também não tenho print do anterior, mas eram umas 5 abas somente, agora a gente tem várias, e a gente tem abas importantes como a TV Galo, os ingressos, a loja do Galo e o Galo na Veia. Além de 3 botões aqui em cima que levam diretamente para o site da Arena MRV, que é mrvarena.com.br. Eu não tenho certeza se esse site é do Galo, porque ele não está vinculado ao atlético.com.br, é um site independente. Não sei se esse site é do Galo ou da Arena MRV, mas é um site que existe e ele está aqui, disponível. Tem um campinho que vai para a cidade do Galo. Esse sim é vinculado ao site atlético.com.br, que vai falar sobre a cidade do Galo, sobre o que tem lá e os prêmios que já ganhou e etc. E tem um Gzinho do Galo Coin, né, que é a nova aposta aí do investimento para o Galo. Então, a gente tem um site que a primeira aparência, assim, ela é muito, muito bonita, né? Tipo, melhorou bastante do que era o último, que era uma coisa meio branca, meio esquisita, sem preenchimentos. E agora a gente tem as abas, que além daquelas que eu já falei, que é o merchanzinho, tem clube, futebol, torcida, agência Galo e outros esportes, que aí entra o feminino e o futebol americano. Mas o problema começa, pra não falar assim, ai, Malu só fala bem de tudo. Quando a gente entra, por exemplo, em alguma categoria de base, sobre e alguma coisa dentro, dentro de alguma aba, né? Essa aba, inclusive, eu tô abrindo ela aqui agora, ela deu defeito. Mas quando não dá defeito, é uma coisa que ainda tá feia. Tipo, tem pouca linkagem, as fotos estão meio esquisitas e não tem a história completa. E falta algumas coisas sendo bem crítica em relação a SEO, né? Falta alguns critérios para isso. Em algumas outras abas que tem algum textinho que vai falar de alguma coisa, o texto é bem curtinho. Eles fizeram uma aba específica para torcida e aí começaram a colocar as fotos daquela, como é que chama? No meio da massa, que o Pedro tá fazendo essas fotos de dentro da torcida. Tem a questão do Galo Kids também. Então eu senti um pouco de falta de mais cuidado com as abas internas do site, sabe? Tá muito bonito, melhorou bastante, mas ainda precisa de tomar esse cuidado. No mais, foi assim, mais um passo da diretoria que tá buscando profissionalizar o marketing cada vez mais. Então a gente tem hoje foto de todo o elenco, com números, com data de nascimento, e se a gente clicar a gente tem mais informações, e todos os títulos que a pessoa ganhou, todas as convocações, etc. E tem a foto de todo mundo certinho. Então
ficou bonito, sabe? Ficou agradável de se ver. Mas é um pequeno passo para um grande projeto de marketing que começou aí, deve ter uns 2 anos que o marketing começou a evoluir bastante dentro do Galo, e eu tenho certeza que vai evoluir mais, principalmente com as novas investidas, né, que a gente está dando. Tem a Arena MRV aí, que a gente vai ter que fazer muito marketing para poder rolar, né? A gente precisa da presença do pessoal. O Fala Galo, o Betinho, o pessoal sempre cobra isso, a presença da torcida em todas as decisões da Arena. Então, é trazer esse público para perto mesmo e dar uma nova cara pro site, pro Galo na Veia, para tudo, né? Eu achei muito bom, achei muito legal. Fora das 4 linhas. As possíveis sondagens do Atlético sobre os técnicos. Ô Felipe, hoje, né, na segunda-feira, dia 15 de abril, o Atlético surgiu, assim, notícias que o Atlético consultou Sampaoli. O povo também tá fazendo merchan com o nome de todo mundo, né? Consultou pra ouvir não, né? Porque não tem cabimento São Paulo largar o Santos pra vir pro Atlético. Olha, se buscou o São Paulo, vai no auxiliar dele, que bebeu na mesma fonte, que é o BKSS. Será que é tão difícil ir procurar um cara desse e entender como é que esse cara trabalha, como é que esse cara monta os times? Não é à toa que o cara fez uma belíssima campanha com o time de bairro da Argentina, superando Boca, River, disputando com Racing. Então acho que vale a pena a diretoria lá tentar dar uma sondada num cara que é possível trazer. O São Paulo hoje não. O São Paulo hoje treina o Santos, ele não vai largar o Santos no meio da temporada para treinar o Atlético. Que cabimento teria isso? Sobre o treinador, aqui no Brasil, eu acho que a única um nome que eu buscaria, que valeria a pena mesmo, era o Rogério Ceni, que é um cara que é bom no vestiário, é grande como pessoa, foi grande como jogador, então ele olha os caras de cima, não os caras olham ele de cima. É um cara que vale a pena buscar, um projeto a longo prazo, né? Tem uma maneira de jogo também que agrada. Acho que o Atlético tem que, para pensar um treinador, tem que sair um pouco fora da casinha. Se for pensar na mesmice que tá o futebol, Jair Ventura, Dorival, Valentim, se pensar na mesmice, é esses caras aí que estão desempregados. Mas tem que sair um pouco fora da casinha. Rogério Ceni aqui no Brasil, o BKSS na Argentina, o Kudê também na Argentina. É isso aí que o Atlético tem que pensar. A gente não dá parte para errar com o treinador, como a gente já errou muito nesses últimos anos. Só para completar sua informação, o BKSS é o técnico de Defensa e Justiça, né? Que, se eu não estiver enganado, eliminou o São Paulo no ano passado. Foi vice-campeão argentino, perdendo para o time do Racing do Kudê. O Malu, hoje a Itatiaia lançou 2 nomes que estariam como os que encabeçariam essa lista do Atlético após o não do Thiago Nunes. Que seriam o Rogério Ceni, que o Felipe citou, que é fã do Rogério Ceni, né, só para deixar claro, e o Carille, que o Atlético já teve uma sondagem um tempo atrás, né, quando começou novamente essa ciranda de técnico no Atlético. E aí, quem que se encaixaria nesse perfil? Olha, eu acho que os dois têm alguns problemas que eu não concordo que eles tragam para o Atlético. O Ceni, ele não tem vestiário. Isso já foi escancarado pelo Prato quando ele teve a passagem pelo São Paulo. Então, vocês vão concordar comigo que gerir um time, um elenco do Fortaleza é muito mais fácil do que gerir um elenco de São Paulo de Atlético. Então, se você tem um Ricardo Oliveira, um Elias, um Fábio Santos, que estão jogando a galera para um lado, Rogério Ceni não tem nada para jogar pro outro. Apesar dele ter tido uma carreira brilhante, eu sou fãzaça dele como jogador. Como técnico, eu ainda não confio. Eu, Malu, não confio no Rogério Ceni como técnico. Vamos ver esse ano, vai jogar a Série A. É um universo diferente, a cobrança é maior. Então, a esperança lá no Fortaleza de conseguir alguma vaguinha, seja na Sul-Americana ou até, quem sabe, na Libertadores, porque futebol é uma caixinha de surpresa. Então vamos ver o trabalho que ele vai desenvolver esse ano
com o mesmo time, jogando uma série diferente, para ver se ele vai ter a maturidade que um técnico de futebol deve ter. E eu não falo de maturidade só em relação a tempo de carreira como técnico também não, porque tem uns técnicos que tá velho de idade aí e não tem esse tipo de maturidade de vencedor. Quanto ao Carille, eu acho que já é o oposto. Cara, a impressão que eu tenho do Carille é que ele defende demais as crias dele e para de ver defeito dentro do próprio time. Então, se a imprensa fala alguma coisa, se a imprensa critica alguma coisa, pergunta alguma coisa mais direta sobre algum jogador, ele já fecha a asinha lá dentro do ninho e não deixa falar mal de ninguém. O que é bom, é um tipo de liderança que tem vantagens e tem desvantagens. O jogador se sente extremamente protegido e dá o seu melhor, mas ao mesmo tempo isso pode gerar um certo comodismo de eu não vou ser criticado nunca. E a gente já teve problema com um treinador que parte pra cima da imprensa, que no caso foi o Oswaldo Oliveira. Então, talvez um meio termo entre o Ceni e o Carille seria o ideal para o Galo agora. O que o Galo realmente precisa hoje é de um treinador que tenha muito mais vestiário do que trabalho tático. Eu sempre falo lá no meu Twitter, esses caras sabem jogar bola, gente. Sabem jogar bola, não é possível que eles desaprenderam a jogar bola. A gente tá falando de Fábio Santos, de Elias, olha o nome que os caras, olha o peso da carreira dos caras. Então, assim, a questão é treinar eles e convencer eles que eles são bons. É trabalhar esse psicológico, a parte psicológica deles. Tanto para eu tenho que fazer um jogo coletivo, eu estou ajudando os meus amigos, nós juntos vamos conseguir a vitória, tanto para eu vou conseguir porque eu sou bom. E é uma coisa que a gente tem que ver, por exemplo, no Guga e no Igor Rabelo, que estão começando a carreira deles agora. O Rabelo, há 2 meses atrás, valia 65 milhões. E tem gente pedindo a cabeça dele. Então, tipo assim, vai me falar que o cara desvalorizou tudo isso porque não saiu do chão em 2 gols? Será que é ele que não saiu? Será que mandaram ele não sair? O que mudou no posicionamento dele? No jogo contra o Cruzeiro, a gente já viu ele se movimentando muito mais, cobrindo muito mais a parte da frente da área ali, um pouquinho atrás do Elias. Do Adilson. Então, o que vai mudar na postura dele? Mesma coisa com o Guga. Estão cobrando um menino de 20 anos de idade, acho que o Guga tenha isso, se não tiver, eu tô errando por pouco. Estão cobrando do Guga uma postura de Daniel Alves. Isso não vai acontecer. Olha pra carreira do Marcos Rocha. Olha tudo que aconteceu com ele até ele chegar ao status de ídolo do Atlético. 2 anos depois perdeu o status? Perdeu. Hoje é o quê? Reserva do Mike, que tecnicamente é muito pior do que ele. Mas tá lá. Então, a gente tem que ter um treinador que trabalhe o psicológico desses caras, saiba intermediar os medalhões que a gente tem hoje no elenco, pra fazer eles jogarem bola, e os meninos, os garotos que a gente tem no nosso elenco também, pra que nenhum dos dois fique inseguro ou seguro demais, porque ambos os extremos são prejudiciais. Eu só discordo um pouquinho quando você fala que a gente precisa de técnico mais de vestiário do que tática. Eu acho que não, porque querendo ou não, Levi Coupe não saiu do Atlético por não ser amigo de todo mundo, por exemplo. Ele era um cara extremamente de vestiário, mas ele não tinha trabalho tático nenhum. Então, assim, lógico que eu entendi o que você falou, mas acredito que a gente precisa principalmente do trabalho tático, porque jogador como Elias, como o próprio Fábio Santos, são jogadores extremamente táticos também. Então, assim, precisamos melhorar muito isso, porque o Atlético, como o Felipe já tinha destacado, com o Rodrigo Santana em um treino, o time que tinha uma proposta definida por ele, que foi dita na coletiva após a partida, cumpriu porque teve um trabalho tático ali. Então isso é importante demais nesse time do Atlético, porque, nossa, ver aquela confusão que tava, uma coisa horrorosa. Só destacando outro ponto, Felipe, muito se especula sobre a diretoria ou parte da diretoria não querer técnico estrangeiro. E você destacou o Kudê do Racing e o BKSS do Defensa e Justiça. Então, cara, você acha que essa possível barreira criada pela diretoria para técnico estrangeiro é negativa, positiva? O que você acha? Pra mim é negativa. É porque a diretoria, ela pega e coloca todos os estrangeiros num balaio só, que não é verdade. O trabalho do Osório no São Paulo
Foi bom, não foi interrompido porque ele recebeu uma proposta da seleção mexicana. O trabalho do Aguirre no Inter foi bom, mas foi interrompido porque não tiveram paciência. Lembrar que o Aguirre chegou na semifinal com o Inter. Aqui estava caminhando, também interromperam. O trabalho do Balsa, o trabalho do Gareca. Pega todos esses trabalhos que a maioria foi interrompido e coloca num balaio que não funciona. Técnico estrangeiro no Brasil não funciona. E não é assim. Cada um tem uma maneira de trabalhar, cada um tem uma filosofia de jogo. Então o Aguirre é diferente do Balsa, o Aguirre é diferente do Osório, que é diferente do Rueda. Então esses técnicos têm maneira diferente de trabalhar e cada um tem a sua qualidade, um é melhor que o outro, né? Por aí vai. A diretoria acho que tem meio que esse bloqueio ainda, essa resistência contra técnico estrangeiro por conta disso. Quando eu peço um técnico estrangeiro aqui, ou um técnico brasileiro, eu não estou pensando em dezembro esse time está jogando muita bola. Eu estou pensando no longo prazo. Se tiver que chegar um técnico aqui e barrar os medalhões, barrar o Fábio Santos, barrar o Elias, barrar Vitor, que barre. É um projeto de time, um projeto pra gente colher frutos daqui 2 anos. Quando a gente olhar para trás, a gente passa por todo o processo e assim a gente vai ganhar títulos por conta disso. Eu não quero um técnico para dar resultado imediato, porque não vai adiantar, a gente já tentou isso, não serviu. Acho que um técnico para chegar agora, arrumar a casa, vir jogadores, ele vai indicar jogadores, afastar quem tiver que afastar, é isso. E acho que a diretoria devia abrir um pouco a cabeça mais para o técnico de fora, porque são bons, e o técnico argentino, eles são os melhores que a gente tem aqui na América do Sul, eles bebem nas melhores fontes. Não é à toa que eles fazem muito sucesso na Europa, porque são bons, entendem de tática como ninguém. Você vê que o time argentino vem aqui e amarra o time brasileiro na tática, a gente fica perdido. Nossa, como é que a gente ficou foi tão inferior, um time pequeno da Argentina veio aqui no Brasil e nos amarrou de um jeito. É a tática dos treinadores argentinos é muito forte, então acho que é o que a Atlético precisa. Eu acho que daria muito certo aqui. Ô Malu, nós vimos um time mais organizado domingo, né, armado pelo Rodrigo Santana. Você daria uma chance para ele ou não? Não daria, porque, igual eu falei no início do programa, é uma experiência 2.0 do que a gente teve ano passado com o Largue. Vão deixar ele terminar o ano? Não vão. Vão deixar ele fazer o trabalho que ele tem? Não vão deixar. Então, eu já prefiro que hoje a gente pegue um treinador que já tenha experiência, que já tenha tido contato com grandes elencos, com grandes jogadores, e pegue ele e bota aqui e fala, resolve, porque é um cara que a gente não precisa ficar testando, a gente sabe que vai resolver. Não é um Leverkusen que a gente tem que colocar aqui e falar assim, testa aí, o que der tá bom. Não, é um cara que a gente vai colocar aqui, que a gente entende a filosofia do jogo, que o pessoal da diretoria entende a filosofia técnica, entende a filosofia tática, e a gente consiga ver isso em campo. A gente consiga ver a evolução do time em campo, tanto em questão de confiança de jogador, tanto em questão de disciplina. Então, eu não daria essa chance para ele, não porque eu não acho que ele seja competente, mas porque eu acho que daqui a 8 meses ele vai ser queimado. Principalmente se depois da pausa para a Copa América a gente acabar perdendo os 2 volantes e um ponta de novo, que pode acontecer com qualquer time, estamos sujeitos a isso. Então, ele fez um bom trabalho. Não acho que um treino tenha evoluído o tático do time, porque isso é logicamente impossível, que um treino muda o time da água pro vinho, igual mudou do Cerro pro Cruzeiro. Não mudou, isso mudou, foi a mentalidade dos jogadores, foi a vontade de ganhar. Entra a questão de clássico é clássico, tem que ganhar, entra tudo isso, mas o que mudou no Atlético foi a postura, muito mais do que a tática, muito mais do que o treinamento. Agora, com essa semana cheia, a gente viu muito jogador falando isso. Vina falou isso, a semana é cheia de treinamento, né? Eles estão de semana cheia porque eles vão treinar, não tem jogo no meio da semana. Vamos ver o que vai acontecer. Exatamente. Aproveitando o seu gancho, vamos falar um pouco da expectativa para o próximo jogo no sábado às 4h30. Felipe, expectativas são boas ou vamos ter que passar aperto novamente? São boas.
ficou com um pouco de esperança, né, depois do jogo de ontem. Acho que com a semana cheia, né, a gente espera uma evolução maior do time. Espero que a gente corrija alguns erros, né, consiga produzir mais no campo do Cruzeiro, no campo de ataque, que a gente precisa ganhar, né, não basta empatar, eles reverter a vantagem. Então, as expectativas são boas, assim, a ver os desfalques, né, o Atlético não deve ter o Casares, não sei se vai ter o Luan ou o Heber, o Atlético vai ter que propor mais o jogo, então isso que o Rodrigo Santana vai ter que trabalhar durante a semana, o Atlético conseguir propor mais o jogo, ter mais a posse de bola, porque aconteceu no jogo de ontem, teve menos posse de bola, marcou mais, anulou um pouco o jogo do Cruzeiro. E no próximo jogo não, vai ter que jogar mais, porque precisa da vitória. Né? Então, estando em casa, né, com o apoio da torcida, acho que a gente tem tudo para conseguir a vitória e sair com o título. Beleza. Malu, suas expectativas pro clássico? Eu já falei minha expectativa, já até joguei a aposta aí. Pra quem quiser saber, o Mano vai jogar com o regulamento debaixo do braço. E eu falo pra você, o Cruzeiro vai ter 2 escanteios no jogo, se tiver. Muito bom. Vamos caminhar pro final, né, gente? A gente já estendeu muito hoje. Felipe, placar. Vai ser 1-0. Mago, gol do Xará. Malu. 2-0. Gol de quem? Vina, Ricardo Oliveira. Então é isso, gente. Malu, seus abraços e vamos encerrar. Gente, esquecemos de uma coisa, não, porque eu lembrei agora, né? Essa semana a gente vai gravar um episódio especial sobre a Arena MRV, sobre tudo. A gente falar de tudo sobre ela, tudo que a gente tem informação até agora, o que já foi feito, quais são os próximos passos, algumas informações também que pode ter alguém que não saiba, tipo capacidade, estacionamento, os projetos que vão rodar lá dentro, a gente vai falar tudo pra vocês. Às vezes em áudio é mais fácil, né, de entender. O Betinho já fez um dossiê completo lá no Fala Galo, se vocês quiserem acessar. Mas aí essa semana ainda a gente lança o nosso episódio sobre a Arena MRV. Então fica atento aí que vai vir coisa boa. Isso aí, estaremos sempre presentes. Felipe, encerra a sua parte, meu caro. Vamos lá, né? Semana decisiva. Sábado tem grande final. Ir pra cima deles, com tudo, sangue no olho. Esquecer um pouco o momento turbulento, né? Deixar fora de campo, porque a gente tem que concentrar e ganhar. Porque mostrar que o Galo é gigante demais e estão falando aí, eles não vão levar, não. É isso aí, ficamos por aqui. Muito obrigado, segue, compartilha e ouve nós. Um abraço e não se esqueçam, aqui é Galo, porra. Opina Galo! Opina Galo!